Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu estava lendo recentemente o livro Céu e Inferno do Allan Kardec, né? Que é um livro onde ele disseca, né, as ideias que a gente tem das religiões sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório. Também tem nesse livro umas entrevistas com espíritos que desencarnaram em vários estados. E um trecho que me chamou a atenção bem no início do livro é sobre a parte que ele fala sobre, né, os espíritos mais evoluídos e toda essa definição de paraíso, de céu, de felicidade eterna que a gente tem, que a gente recebe das religiões. E até mesmo da sociedade, da cultura, do lugar onde você vive, você tem uma ideia sobre a felicidade eterna, sobre o paraíso, sobre o céu. E aí o Allan Kardec, ele fala nesse livro que a felicidade plena em um mundo de provas e expiações, que é um mundo, um planeta, assim como a Terra, né? E a gente tem as gradações dos planetas, segundo, né, a doutrina espírita. Então a gente tem os planetas primitivos, os seres que acabaram de serem criados. E a gente tem como último degrau, né, dos planetas os mundos celestes ou ditosos, que seriam os mundos com os seres mais evoluídos. E aí é falado nesse livro que uma felicidade totalmente plena num planeta de provas e expiações, como por exemplo a Terra, num planeta mais inferior, não é possível. Porque aqui a gente tem que lidar o tempo todo com a dualidade, a gente tem que lidar com a dor. Aqui nesse mundo tem pessoas de vários tipos de níveis de consciência, então a gente tem pessoas muito bondosas, a gente tem pessoas com um senso moral super evoluído. Ao mesmo tempo a gente tem pessoas que estão simplesmente focadas nos seus próprios prazeres, que não ligam para os outros, pessoas que procuram, né, intencionalmente fazer mal a outras pessoas. Então aqui no mundo onde a gente vive, né, de provas e expiações, a gente tem todo tipo de nível de consciência. A gente tem pessoas que têm um nível de consciência altíssimo, com uma percepção, uma sabedoria altíssima. E a gente tem pessoas ali que ainda estão muito ligadas ao estado primitivo, que estão muito ligados aos instintos, que só estão aqui pensando em sobreviver, em, né, satisfazer os próprios prazeres, não tem reflexões, não pensam em melhorar. A gente tem todo tipo de gente aqui num planeta de provas e expiações. E aí ele diz que, por causa de todas essas diferenças, por o mal ainda imperar num planeta como o nosso, é muito difícil, né? Não é possível que a gente tenha acesso a uma felicidade plena em todas as categorias, né? De uma forma totalitária. Porém, ele fala uma coisa que é o que me toca e o que vai muito de encontro com as minhas crenças, com a minha visão de vida sobre o mundo, é que dependendo do estado evolutivo de um espírito, do grau até onde ele evoluiu, mesmo que ele esteja num planeta como esse, ele tem a possibilidade de estar num paraíso. Ou seja, que o estado ao qual um espírito ele vai estar, no planeta em que ele está, vai depender também do grau evolutivo dele. Porque se um espírito é puro e ele encarna, por exemplo, num planeta como o nosso, é claro que a experiência dele, como ele vai se sentir, é muito diferente da forma com a qual a gente se sente. Então, a felicidade que aquele espírito tem foi uma felicidade que ele construiu. Então ele diz que, dependendo do grau evolutivo de cada espírito, eles vão viver uma felicidade relativa. E que em qualquer lugar onde exista um espírito puro, um espírito totalmente evoluído, existe a felicidade, né? Existe o paraíso, existe o contato com Deus. Porque devido a essa progressão desse espírito, a essa evolução desse espírito, ele consegue trazer isso para qualquer local que ele esteja. E isso vai muito de encontro da ideia que eu tenho hoje
em dia. Porque quando eu falo de meditação, quando eu falo de autoconhecimento, quando eu falo sobre comportamento humano aqui, da gente se observar, da gente se perceber, da gente procurar não julgar as situações com base nos nossos conhecimentos atuais, com base no nosso ego, que tem uma visão limitada sobre a vida, é sobre isso que eu estou falando, é para isso que eu estou falando todas essas coisas. Porque a gente tem uma mania de achar que para que a gente consiga viver plenamente, para que a gente consiga viver bem, é preciso que as situações externas estejam todas favoráveis. Então eu preciso ter um trabalho favorável, preciso ter relacionamentos favoráveis, não pode ter nenhum problema, nenhum atrito com ninguém, nenhum tipo de relacionamento. Eu não posso ter nenhum tipo de problema financeiro, eu não posso ter nenhum tipo de problema existencial. Então tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo afinadinho, harmônico ali, para mim poder ser feliz. E aí, naquele momento onde tudo estiver perfeito, eu vou me permitir ser feliz, eu vou ser o ser mais feliz que existe, né? Só que essa questão é que às vezes a gente procura isso e a gente esquece, a gente fica postergando esse estado para o futuro e a gente esquece que essa felicidade que a gente cria, essa plenitude, é uma coisa que é construída com o tempo, ela é construída com o nosso esforço, com o nosso autoconhecimento, com o nosso aprendizado. Então a gente fica postergando, quando isso acontecer eu vou ser feliz. Quando eu for para o paraíso eu vou ser feliz. Quando eu morrer eu vou descansar. Quando o mundo for regenerado vai estar tudo perfeito e eu vou poder ser feliz. É claro, gente, que quando as situações externas estão mais favoráveis para a gente, é muito mais fácil para a gente se sentir bem. Mas também é um fato que pode estar tudo uma maravilha e mesmo assim, devido aos nossos pensamentos, devido às nossas crenças, a gente pode sim se sentir em um purgatório, se sentir no pior lugar do mundo, mesmo que todas as situações estejam favoráveis. Então é aquela história que eu já até falei com vocês em outros vídeos, é de ficar levando o seu inferno portátil para qualquer lugar que você vá. Então, independente, se você fosse para o paraíso, o inferno está dentro de você. Os seus pensamentos com problemas estão dentro de você. Os sentimentos conflituosos estão dentro de você. O problema está dentro de você. Então, seja qual for o local onde você vá, você vai levar o estado que você está. Então, seja paraíso, seja um mundo de provas e expiações, seja um outro planeta, seja qual seja a dimensão, 15ª, 6ª, 20ª dimensão que você vá, se você não consegue dentro de você fazer uma transformação interna e conseguir se conectar com bons sentimentos, você conseguir já viver nesse momento plenamente, não importa para onde você vá, para qual dimensão você vai levar os problemas juntos com você. Então você não vai conseguir se separar. Então, devido à nossa ideia de ficar pensando que só no futuro, só quando isso ou aquilo acontecer, a gente vai poder ser feliz, a gente vai poder viver uma vida plena, isso aqui, num mundo como o nosso que a gente está, né, encarnado aqui, no mundo da 3D, com dualidade, é óbvio que a gente não vai viver num mundo colorido, um mundo super feliz, que nada vai dar errado, que vai tudo dar certinho, que a gente não vai ter que conviver com problema, que a gente não vai ter que conviver com pessoas, às vezes mal educadas, com pessoas, às vezes problemáticas. Não significa. E muitas vezes é a gente que é essa pessoa mal educada e problemática, né? Então, num mundo onde a gente vive, que existe dualidade, a gente vai ter que lidar com a dor. Assim como a gente lida com prazer, a gente vai ter que lidar com momentos tristes, a gente vai ter que lidar com a partida das pessoas que a gente ama. Então, não é uma felicidade totalmente plena em todos os assuntos, em todas as categorias. Não é você viver eternamente num estado de êxtase, de felicidade. Mas mesmo assim, mesmo que não seja possível a gente viver sem dor nesse mundo, mesmo que não seja possível a gente viver sem o luto, sem a tristeza, sem a raiva, ainda assim, gente, a gente pode fazer uma construção todos os dias dentro de nós para ir criando um paraíso portátil dentro de todos nós.
para ir melhorando o nosso estado emocional, para cada vez menos depender das situações externas para dizer se a gente vai estar bem ou não. E essa ideia de independente do estado que a gente está, a gente conseguir ter plenitude, a gente conseguir ter alegria, a gente conseguir estar em paz, é o que a gente consegue através, por exemplo, da meditação. Então a gente medita e se desliga dos problemas, se desliga dos pensamentos. A gente deixa tanto de se importar com aquilo que é periférico, com aquilo que é temporário, que é efêmero. Então os problemas eles acontecem, a gente tem que lidar sim com a dor. Só que a gente percebe ao meditar regularmente que existe algo dentro de nós que não se abala com as situações externas. E quando a gente percebe isso, a gente entende que independente do que esteja acontecendo à nossa volta, é a nossa escolha decidir se a gente vai estar bem ou se a gente vai estar mal. E claro que numa experiência como humano, no nível de evolução que a gente está, a gente vai oscilar de humor. A gente vai ficar bem, mas também vai ficar desanimado. A gente vai ficar feliz, mas também vai ter ataques de raiva. A gente vai ficar desmotivado, a gente vai ter vergonha. Então, a gente como humano, né, a gente vai ter essas experiências, a gente vai sentir o outro polo, a gente vai sentir perfeitamente a dualidade o tempo todo. De acontecer uma coisa boa e acontecer um problema, a gente tem que lidar. Só que mesmo que a gente tenha que lidar com essa dualidade da vida, mesmo que a gente tenha que lidar com a dor, mesmo que a gente tenha que lidar com os problemas, quando a gente se predispõe a se autoconhecer, a olhar para dentro, a procurar melhorar, a se desidentificar do ego, a se observar, a gente vai aprendendo a construir um estado dentro da gente tão forte, tão sólido, que independente da situação, a gente vai conseguir manter um grau de felicidade, de alegria, de gratidão, de contentamento, de plenitude. E esse grau, ele está proporcionalmente ligado com o tanto que a gente se conhece, o tanto que a gente está identificado com a vida terrena, com as coisas materiais, com os problemas, que a gente está aqui, né, identificado com as coisas falsas, com as coisas temporárias, o tanto que a gente procura progredir, o tanto que a gente evolui, o tanto que a gente se responsabiliza pelas nossas próprias emoções. Então, à medida que você vai se autoconhecendo, se lapidando e expandindo a sua luz, reconhecendo a luz que já existe dentro de você, proporcionalmente você vai tendo nos momentos de dualidade da sua vida um grau de plenitude, de paz interior. E esse grau ele só vai aumentando à medida que você vai se autoconhecendo e à medida que você vai progredindo. Então, em determinada época da sua vida, você era muito suscetível a qualquer tipo de problema, você baixar sua energia, você ficar triste, você ficar revoltado, você se sentir injustiçado. E aí você aprendeu, você amadureceu. Aí às vezes hoje em dia acontece um problema e você não precisa se esforçar para olhar a luz, você não precisa se esforçar para conseguir se manter calmo, você não precisa se esforçar para conseguir agradecer, porque isso foi uma construção que talvez você tenha feito ao longo dos anos. Então hoje em dia é mais fácil para você, exige menos esforço seu para você conseguir se sentir bem em situações de adversidade. E aí a gente vai entendendo que somente com autoconhecimento, se conhecendo, se lapidando, se observando, você vai tendo um grau cada vez maior de plenitude, de contato com a sua essência.
E nesse contato com a sua essência, você vai percebendo o como as situações externas não têm o poder de afetar quem realmente você é. Então, independente de você viver num mundo com problemas sociais, isso, claro, não significa indiferença, não significa você não ter empatia, isso não significa você não se compadecer com o problema de alguém, isso não significa você não dar a mão para ajudar aquela pessoa. Então, mesmo que você tenha treinado para viver em plenitude, para procurar o melhor estado possível que você possa sentir naquele momento, você vai estender a mão, você vai ajudar. E você vai perceber que, principalmente, esse estado de alegria interna, de plenitude, de conexão com a essência é o que vai ajudar você a ajudar as outras pessoas. Porque se no meio das situações de adversidade, onde uma pessoa que você ama está passando, você não consegue se desidentificar daquele problema e você fica ruim, você fica mal, você fica triste junto com aquela pessoa, o seu espectro de ajuda para aquela pessoa, as suas possibilidades para ajudar aquela pessoa vão ser menores. Porque você vai estar desanimado, você vai estar triste, você vai estar identificado com o problema. Então a sua ajuda pode até ser útil para outra pessoa, mas ela não vai ser a melhor que você poderia dar porque você está triste, você está desmotivado, você está sentindo que aquela pessoa está sendo injustiçada, está sentindo injustiça, revolta, ingratidão. Então você não consegue ajudar aquela pessoa na sua excelência. Então, à medida que você vai se lapidando também, você vai se tornando uma ajuda melhor para outras pessoas. Então, isso não significa que você vai ser indiferente. Ao contrário, isso vai significar que você vai ajudar as outras pessoas de bom grado, porque você vai perceber que assim como você, nessas situações de adversidade, de problema, você pode criar dentro de você um estado de plenitude, de alegria interna, você sabe que o outro também é capaz. E assim você tem um total entusiasmo em ajudar o outro a perceber isso. Em falar uma palavra que vai ajudar alguém, falar uma palavra que vai consolar, que vai trazer o foco na luz para aquela pessoa, que vai ajudar aquela pessoa a lidar com aquele problema, a não achar que é o fim do mundo, a não achar que aquele problema é maior que a existência dela. Então você vai conseguir ajudar as outras pessoas com mais excelência, porque você vai entender que a pessoa ela tem capacidade de sair daquele problema. Então você não vai ignorar o problema da outra pessoa. Você não vai fingir que você está vivendo aqui uma felicidade, vai deixar os outros as suas próprias dores. Você vai ajudar, você vai sentir essa vontade de ajudar, porque aquilo te faz tão bem, todo aquele conhecimento, todo aquele estado que você está te faz tão bem, tudo aquilo que você aprendeu te faz tão bem, que você vai sentir essa necessidade de ajudar as outras pessoas, ajudar aqueles que precisam. Então não é uma indiferença, não é viver num mundo de unicórnios, não é viver numa pseudo-felicidade, e nem muito menos é tal da positividade tóxica. É você entender que o seu estado emocional muitas vezes depende mais de você do que das situações externas. E se depende mais de você, do seu olhar, do que realmente está acontecendo em volta de você, então significa que você tem o poder de mudar o que você está sentindo. É claro que em alguns momentos a gente tem que se permitir viver a tristeza, viver a raiva, viver esses sentimentos mais densos, porque também através deles a gente se autoconhece e através deles a gente também aprende. Então é claro que a gente precisa se permitir viver tristeza, viver desanimação, viver momentos de resguardo, viver raiva. Claro, não descontar isso em outras pessoas, mas se permitir vivenciar, não reprimir. Porque viver isso vai ensinar a gente, vai nos trazer autoconhecimento, vai fazer com que a gente amadureça. Porque é através desse outro ponto, dessa dualidade, dessa dor, desse desconforto,
é que a gente vai criando resiliência, é que a gente vai amadurecendo, é que a nossa sensibilidade à dor vai diminuindo. E aí aquilo que acontecia e doía demais em você, deixa de doer, porque você foi amadurecendo, e você foi calejando, você foi criando resiliência. Então a gente para de ficar pondo o poder do nosso emocional nas situações externas. E vai entendendo que independente do local onde a gente esteja, dos problemas que a gente esteja passando, que a gente tem sempre a escolha, a oportunidade de, ao contato com a nossa própria essência, com pensamentos elevados, positivos, da gente se sentir bem, à medida do tanto que a gente se autoconhece e do tanto que a gente, se lapidou, aprendeu a expressar a nossa própria luz. Esse ensinamento ele é muito importante para a gente aprender a sair da postura de vítima, a sair da postura de coitadinho, de vítima, de injustiçado, da gente aprender a ter responsabilidade por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente sente e por aquilo que a gente cria na nossa vida. Porque muitas das coisas que existem na nossa vida não foram, a maioria, situações externas ao qual a gente não tinha nenhum controle, nenhuma responsabilidade. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida são criações nossas, seja baseadas em nossas atitudes ou pensamentos ou sentimentos. Então, às vezes você percebe que mesmo que as situações estejam maravilhosas, assim como você tem a possibilidade de estar bem, você tem a possibilidade de viver incessantemente em tristeza, em revolta, em raiva, em indignação. Porque as situações, elas te convidam. As pessoas, elas podem te convidar a um estado. Pode vir alguém que está com raiva e te convidar a estar também com raiva. Mas quem vai bater o martelo para dizer se você vai entrar ou não nessa energia é você. Podem vir situações e te convidar a se sentir injustiçado. Mas quem vai bater o martelo para dizer se você vai se sentir assim mesmo, ou se você vai se sentir responsável por isso, você vai sentir o ímpeto de mudar essa situação, ou de pelo menos mudar o seu mundo interno, é você mesmo. O poder está em você. E a gente não precisa viver refém de tudo. Refém do pensamento, refém do sentimento, refém da vida, refém das pessoas, sem o mínimo de responsabilidade por aquilo que a gente está sentindo, vivendo numa montanha russa o tempo inteiro, em altos e baixos o tempo todo oscilando de humor, porque a gente não tem um mínimo de inteligência emocional. Isso é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo. E quanto mais a gente constrói, quanto mais a gente se empenha, quanto mais os dias, os meses e os anos vão passando com a gente nessa busca do autoconhecimento, mais a gente vai criando um estado de plenitude interior que, independente das situações, a gente consegue se conectar. E a gente vai percebendo que a gente tem uma força tão grande dentro da gente e às vezes a gente duvida. E às vezes a gente fala que a gente é fraco, que a gente não consegue. Mas é porque a gente ainda não aprendeu a reconhecer essa força interior que existe dentro de todos nós. Eu não estou falando força de forma bélica, de querer mudar as coisas na base do controle, na base da manipulação, na base do ego, de querer moldar o mundo segundo a nossa própria maneira, mas sim esse poder de, apesar do que esteja acontecendo, você está ali, firme, intacto. E mesmo que você chore, mesmo que você fique triste, você continua intacto. Porque você sabe que todas essas situações não definem quem você é, não definem a sua felicidade, não definem o seu destino, que é você que tem esse poder. Então é você que escolhe o que você vai sentir, qual estado você vai co-criar para a sua vida. E esse estado futuro, essa futura felicidade, a gente só consegue criá-la agora.
A gente só consegue semeá-la agora. Então, que tal a gente começar a semear essa plenitude, a semear essa resiliência, a semear essa paz interior? Porque somente através dessa semeadura é que no futuro a gente vai colher esses frutos. Não adianta você não plantar nada, não semear nada, não buscar começar e querer colher os frutos. Você não vai colher, porque você não plantou. Então, para que você possa no futuro ser uma pessoa mais centrada, ser uma pessoa mais plena, você ter resiliência, confiança na vida, você precisa nesse momento começar pequenos passos. Mesmo não vendo os resultados imediatamente, você precisa ir a pequenos passos e construindo essa plenitude, construindo essa conexão com a sua própria essência. E essa desidentificação com o ego. E somente você fazendo isso a pequenos passos, de forma consistente por muito tempo, começando agora, é que no futuro você vai colher os frutos, você vai colher os louros desse seu trabalho. Então, antes da gente ficar culpando as situações externas, responsabilizando as pessoas à volta da gente, dizendo que são elas que nos trazem a infelicidade, é bom que a gente perceba antes se não é a gente, com a nossa postura, com nossos sentimentos, com os pensamentos que a gente cultiva, se não é a gente que tem criado tanta infelicidade na nossa própria vida. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha feito sentido para vocês e que eu tenha conseguido deixar aqui algo de útil para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.